Fala aí, quem está falando aqui é o Daniel e hoje eu vou estar resolvendo com vocês a questão 27 do capítulo 3 do livro de Resistência de Materiais, Hibbeler, 7ª edição. Então, bora lá? E para começar, vamos ler o enunciado e entender do que se trata o problema. O bloco é feito de titânio Ti6A14V. É submetido a uma compressão de 1,5 mm ao longo do eixo Y, e sua forma sofre uma inclinação de θ igual a 89,7 graus. Determine a deformação em x, deformação em y e a deformação por cisalhamento. Como podemos ver, temos que achar as deformações e, antes de tudo, como sempre, vamos ver a teoria. A começar pela deformação, que é sempre que uma força é aplicada a um corpo, esta tende a deformar ou mudar a forma e o tamanho dele. As equações ao lado serão a base para a nossa solução. Como vocês podem ver, ε de y, que é a deformação em y, é igual à variação do comprimento y sobre o comprimento inicial y. E da mesma forma é para o x, sendo ΔX sobre Lx. E na imagem acima, vemos claramente um exemplo de deformação tanto em x quanto em y. Como vocês podem ver, os dois eixos estão sendo deformados. Prosseguindo, também temos o coeficiente de Poisson, que é uma propriedade que mensura a relação entre a deformação transversal e a deformação longitudinal, com a equação ao lado que exemplifica o coeficiente de Poisson, sendo igual a menos a deformação de x sobre a deformação em y. E na imagem podemos ver o coeficiente sendo alterado conforme a deformação vai ocorrendo no elemento. E por último, a deformação por cisalhamento, que é a grandeza que mede a distorção angular do elemento em relação aos lados que se encontravam em relação ao longo dos eixos x e y, sendo definida pela equação ao lado, que é ela, π sobre 2 menos beta. Esse beta é o suplementar ao θ, ou seja, a soma de beta mais θ tem que dar 180 graus. Também podemos ver na imagem que a deformação por cisalhamento está relacionada ao ângulo que foi distorcido quando o elemento foi deformado. E agora, sabendo as definições e equações, podemos prosseguir para a solução. E para começar, vemos que na figura dada, nós podemos já encontrar alguns valores que podemos utilizar. Nós podemos achar as duas deformações, começando tanto pela deformação em x quanto a em y, já que temos os comprimentos iniciais já dados. Pois com o coeficiente de Poisson, basta sabermos uma dessas deformações e o valor do coeficiente, é claro, de Poisson, e assim achamos a outra deformação. Então, eu escolhi começar pela deformação em y, e sabendo a equação, ε de y igual a ΔY sobre o comprimento inicial em y, substituindo os valores, nós sabemos que a variação do comprimento dado no enunciado é igual a 1,5 mm e que o comprimento inicial é igual a 100 mm, achando que a deformação em y é igual a menos 0,015. E agora, como dito, podemos achar a deformação em x, uma vez que temos a deformação em y. Isolando a deformação e substituindo os valores, nós encontramos que a deformação em x é igual a 0,0054. E agora, para finalizar, temos que achar a deformação por cisalhamento. Sabemos que a equação é π sobre 2 menos beta. E como eu disse, beta é o ângulo suplementar de θ. Então, a sua soma tem que ser 180 graus. Então, passando o θ para o outro lado, subtraindo, nós podemos encontrar, ao substituir o θ, que beta é igual a 90,3 graus. E tendo beta, podemos achar a deformação por cisalhamento. Substituindo na equação e colocando os valores em radianos, nós temos que 1,5708 em radianos, que é π sobre 2, menos 1,5760, que é 90,3 graus em radianos. Fazendo essa subtração, nós encontramos que a deformação por cisalhamento é igual a menos 0,0052 radianos. E caso você não saiba como passar para radianos, basta utilizar a fórmula ao lado, que será x em radiano, que é o valor que você quer, igual ao ângulo que você tem, vezes π sobre 180 graus. Beleza? Então, encontradas as deformações, nós encerramos por aqui. E caso tenham gostado da resolução, se inscrevam, deixem o like e ative o sininho. Caso precisem tirar mais dúvidas, podem passar para o e-mail abaixo. Então, até a próxima resolução. Valeu!